Área de polígonos regulares. Página 167 do nosso livro didático. Então, polígonos são figuras planas, fechadas, né, formadas por semi-retas, né? Tipo, a figura tem que ser fechada e formada só por semi-retas, né? Então, os polígonos regulares, né, são os polígonos cujas medidas de todos os seus lados e de todos os ângulos internos do polígono, né, são iguais, né? Então, quando isso acontece é porque os polígonos são regulares. Então, em todo polígono regular, né, pode ser inscrita uma circunferência. Quando eu falar circunferência inscrita, né, em um polígono, é porque a circunferência está dentro do polígono. Se eu falar em circunferência circunscrita em um polígono, isso quer dizer, circunscrita é porque a circunferência está por fora do polígono. Eu poderia ver dessa forma ou, né, em outras palavras, eu poderia dizer, né, se a circunferência aqui está por fora, digamos, desse pentágono, eu poderia dizer que o pentágono está inscrito em uma circunferência. É a mesma coisa que eu dizer que o pentágono está inscrito em uma circunferência, quer dizer que o pentágono está dentro de uma circunferência, né, com os vértices tocando na circunferência. Ou eu dizer que a circunferência está circunscrita no pentágono, ou seja, está por fora, né? O pentágono é que está dentro da circunferência. Se eu disser que a circunferência está inscrita, é porque a circunferência está dentro do... Nesse caso aqui, que é um pentágono, né? Dentro do pentágono. Se for o quadrado dentro do quadrado, se for o triângulo dentro do triângulo. Mas voltando aqui, né? Então, em qualquer polígono regular, eu posso ter uma circunferência inscrita ao polígono, né? Então, se nós pegarmos o centro dessa circunferência, né? Esse centro aqui seria o centro geométrico do polígono, né? Que basicamente seria o que? Esse seria o ponto que eu poderia, digamos, se eu pegasse a caneta mesmo, né, e colocasse a caneta aqui, levantasse essa figura aqui, ela ficaria equilibrada, né? Então, isso é o centro geométrico, né? É onde eu deixaria a figura equilibrada, né? Então, a partir do centro geométrico, eu posso decompor os polígonos regulares em triângulos. Esse seria o centro geométrico aqui, né? Então, eu poderia traçar uma reta até aqui e até aqui. Eu teria 3 triângulos iguais, que é o caso aqui, né? Se for um pentágono, ó, aí eu teria 5 triângulos iguais. Se for um quadrado, eu teria 4 triângulos iguais. Se for um hexágono, 6 triângulos iguais. Observem que existe um padrão aqui, né? Eu posso decompor em triângulos, né? Dependendo da quantidade de lados do polígono regular. Então, se o polígono regular tem 5 lados, eu posso decompor em 5 triângulos iguais. Se o polígono regular tem 6 lados, eu posso dividir em 6 triângulos iguais. Se tiver 3 lados, eu posso dividir em 3 triângulos iguais.
e assim por diante. Sabemos que a área de um triângulo é calculada da seguinte forma, né? A base vezes a altura. A base aqui seria quem? Desse triângulo aqui seria o lado do polígono. E a altura nada mais é do que o apótema. Que o apótema, né? Que é representado por esse A. O apótema nada mais é do que o segmento de reta, né? Onde que tem a extremidade, que liga o centro geométrico a um lado do polígono, né? Formando um ângulo de 90 graus, né? Perpendicular a um lado do polígono. Eu vou partir do centro geométrico até um lado do polígono perpendicularmente, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Então, esse apótema aqui seria o que? A altura desse triângulo de base L. E a área do triângulo, né, é calculada por base vezes altura e dividido por 2. Só que nós temos o que? 3 triângulos. Se for aqui no pentágono, temos 5 triângulos. Então, a quantidade de triângulos, né, depende da quantidade de lados. Então, seria n lados vezes, né, a quantidade de a área de um triângulo, né, que seria base vezes altura dividido por 2. Então, para calcular a área de um polígono regular, a área vai ser igual a n, né, que vai depender a n lados, né, a quantidade de lados do polígono, vezes o lado, né, que seria a base do triângulo aqui, né, vezes a altura, que é o apótema, e dividido por 2. Então, essa é a fórmula para calcular a área de um polígono regular. Só que nós também podemos escrever essa fórmula de outra maneira, né? Digamos, está sendo n vezes L vezes A dividido por 2, né? Então, eu posso pegar só n vezes L dividido por 2 vezes o A, né? Que não vou estar alterando nada, que é o que tem aqui. Agora, observem o que, né? Sabemos, eu vou pegar um caso particular aqui, que é o quadrado, né? Sabemos que esse lado é L, L, L e L. Então, sabemos que se eu somar L mais L mais L mais L, eu vou ter 4L, que isso é a medida do perímetro desse quadrado, né? Se possui 4 lados, seria 4L, né? Já que todos os lados são iguais. Então, se for 3, seria 3L, que todos os lados são iguais, o perímetro, né? Então, se eu quiser o semiperímetro, seria o quê? Eu pegar o perímetro e dividir por 2, né? Então, seria 4L dividido por 2, 2L, né? Então, mas a gente pode generalizar isso aqui. Como os lados são iguais, né? Então, vai depender do polígono. O polígono tiver n lados, né? Vezes o lado que é L. Então, se eu multiplicar o n vezes o L, eu teria o perímetro. Então, se eu fizer n vezes L e dividir por 2, eu tenho o semiperímetro. Que é exatamente o que a gente tem aqui. N vezes L dividido por 2, nada mais é do que o semiperímetro do polígono. Aí vezes o A, que é o apótema. Então, a área do polígono regular, né, pode ser calculada também multiplicando o semiperímetro vezes o apótema. Razão entre a área de figuras planas. Então, existe uma razão entre a área de figuras planas, né, quando cada lado está numa proporção, cada lado correspondente, né, é igual à mesma proporção de cada lado, né? Digamos, se eu peguei esse lado maior e esse lado maior aqui desse outro triângulo,
Peguei essa altura e peguei essa altura aqui. Então, se eu tiver essa divisão do lado menor dividido pelo lado maior, se ela for igual, digamos, a esse H1, que é a altura do primeiro, dividido pela altura do segundo, né? Se isso acontecer, né, que vai resultar num certo número K aqui, né, que é chamado de razão de semelhança. Isso quer dizer que os triângulos são semelhantes, só que nesse caso aqui que são triângulos, né, poderia ser outra figura, né, desde que eu tivesse essa razão entre os lados correspondentes, né, da figura. As figuras teriam que ser iguais, né, tipo o mesmo formato, e cada lado correspondente, né, deveria ter a mesma razão, né. Se acontecer isso, né, ó, note que essa razão aqui seria igual a essa razão aqui, né. Pegar o M1 dividido por M2 é igual ao H1 dividido por H2, né, que seria que daria um certo K, que seria a razão de semelhança. Lembrando, né, que essa razão, né, tem que ser a mesma, ela tem que ser igual para todos os lados correspondentes, né, para poder ter uma razão de semelhança, né. Digamos, se eu pegar esse lado aqui e dividir por esse, tem que dar a mesma razão que eu pegar esse lado e dividir por esse, né? Como se eu pegar esse lado aqui e dividir por esse, tem que dar a mesma razão, né? Tem que dar esse mesmo número K, para poder os polígonos serem para possuir a razão de semelhança, né, entre os polígonos, né? Então, os polígonos seriam semelhantes, né, com a diferença, né, que esse daqui, né, tem uma razão que ele é maior, né, do que esse daqui algumas vezes. Seria a razão. E note que é porque aqui já estão os cálculos, né? Então, se nós pegarmos a área desse triângulo e dividir pela área do... Se eu pegar a área do primeiro polígono e dividir pela área do segundo polígono, que no caso aqui seria triângulo, mas poderia ser outra figura, né? Se nós dividirmos, isso vai dar igual a esse K ao quadrado, né? Que isso não é comum, né? Só nesse caso aqui, né? Que a razão entre as áreas das figuras, né, no caso aqui que são triângulos, né, semelhantes, é igual ao quadrado da razão da semelhança, né? Tipo, ou seja, se eu pegar essa área e dividir por essa, vai dar igual a razão de semelhança aqui elevada ao quadrado. Então aqui tem até um exemplo, né? As áreas dos triângulos semelhantes são respectivamente 5 centímetros quadrados e 45 centímetros quadrados. Sabendo que a medida do maior lado do primeiro triângulo é 5, podemos obter a medida do maior lado do segundo triângulo da seguinte maneira, né? Deu aqui as áreas, né? Então eu sei que a razão de ser se eu dividir a área dos triângulos, né? Peguei a área do maior, dividir pela área do menor, tem que ser igual a razão de semelhança elevada ao quadrado. Então K ao quadrado vai ser igual a 45 dividido por 5. Então K ao quadrado vai dar 45 dividido por 5, 9. Aí tá K ao quadrado, então vai passar raiz quadrada de 9, 3, né? Como nós estamos falando de distância, né, não faz sentido eu usar menos a raiz de 3, né, que aqui seria mais ou menos a raiz de 9, né? Só que nós estamos falando de distância, então
descartamos a raiz negativa, a raiz quadrada negativa, menos a raiz quadrada negativa, né, que ia dar um número negativo. Então, o K seria igual a 3. Assim temos que, não é, o lado, se o lado menor, se o lado do triângulo menor aqui, se o lado maior do triângulo menor mede 5 centímetros, né? Então se eu pegar o lado do maior, né? Porque aqui a razão está como? Eu peguei o triângulo menor, a área do maior e dividi pela do menor. Então aqui eu vou pegar o lado do menor, o lado maior do menor e o lado maior do e o lado maior do triângulo maior, né? Digamos que eu chamei de um certo x. E a razão foi o que a gente encontrou aqui, que foi 3. Então 3 vezes 5, a gente ia multiplicar cruzado, né? Então 15. Então 15 é a medida do maior lado do segundo triângulo.